Olá amigos, meu nome é Flávio Jósefo, fiquei conhecido por minhas obras. Nasci em Jerusalém no ano 37 ou 38 da era cristã quando Calígula subiu ao trono de Roma. Fui educado de acordo com as normas rabínicas. Fui mandado a Roma em 64, em missão semi-oficial. Ao voltar para Jerusalém, no início de 66, ano em que os judeus se revoltaram contra o domínio de Roma, fui considerado um especialista em questões políticas e mandado pelo Sinédrio a Galileia, como representante do governo revolucionário. Assumindo, em seguida, o Supremo Comando Militar, desentendi-me violentamente com os extremistas patriotas, que me acusaram de querer contemporizar com o inimigo. Depois de reunir um exército bastante numeroso e de fortificar as principais cidades da região, eu, Flávio, comandei operações de guerra, mas, ao final, fiquei sitiado em Jotapata, que foi tomada pelos romanos nos primeiros dias de julho de 67, depois de 47 dias de assédio. Fiquei prisioneiro, evitei ser mandado para Roma, onde Nero era então imperador, predizendo para Vespasiano e para seu filho, Tito, o supremo comando de todo o Império Romano. Realizada a minha profecia. Logo após a morte de Nero, fui libertado, tornando-me protegido da família Flávia, cujo nome adotei. No cerco de Jerusalém, no ano 70, servi de intérprete entre romanos e judeus, tentando convencê-los, para salvar o templo, a depor as armas, certo da inutilidade de qualquer resistência. Depois de acompanhar Tito a Roma, onde presenciei o triunfo dos Flávios, em 71, contei-no de Belo Judaico a história da campanha dos romanos em terras da Judéia. Nessa obra, ao mesmo tempo em que não procurei esconder meu espírito romanófilo, procurei justificar, ante minha consciência de judeu, minha ação em prol dos romanos com a consideração de que o Deus, que distribuía por turnos o comando entre as nações, se havia fixado então na Itália. A primeira parte do de Belo Judaico trata fatos anteriores à guerra, enquanto o livro 7 descreve fatos que se me seguiram. Para a narração da guerra propriamente dita, meus livros 3º, 4º, 5º e 6º, eu me vali muito dos comentários deixados por Tito e Vespasiano. Essa minha obra primeira dá informações sobre acontecimentos que, sem ela, passariam totalmente desconhecidos, embora amigo leitor e ouvinte das obras, dotados de senso crítico, deva saber o que é historicamente aceitável. Para eu escrever as Antiquitantes Judaicae, ou Arqueologia Judaica, eu, Flávio, me inspirei, tanto em relação ao esquema da composição, como em relação à divisão da obra, que compõe 120 livros e ao título, Nas Antiguidades Romanas de Dionísio de Halicarnasso. Na minha primeira obra narro a história do povo hebreu desde a criação do mundo até o ano 6 a.C., quando ela se liga à obra anterior, de Belo Judaico. Essa obra foi publicada no ano de 93 ou 94, 13º do reinado de Domiciano. A minha intenção seria narrar a história dos hebreus de acordo com os documentos hebraicos, a fim de demonstrar que a ordem social instituída por Moisés conduz à verdadeira felicidade, pois tem Deus como meta final. Para tanto, eu, Jósefo, confesso ter traduzido fielmente o texto bíblico, embora na realidade se tenha servido de numerosos trabalhos compilados por autores judeu-alexandrinos, servindo-me do texto sagrado apenas para preencher lacunas. De particular interesse nessa minha obra são os documentos romanos, hoje considerados substancialmente autênticos, que contêm disposições relativas aos meus compatriotas judeus. Modernas amigos descobertas arqueológicas confirmam hoje muitas informações antes consideradas fantásticas na minha obra como historiador judeu. É nas Antiguidades Judaicas, ainda que se encontra o célebre Testimonium Flavianum, trecho em que se faz referência a Jesus, a sua crucificação e ressurreição, assim como aos primeiros seguidores de Cristo. Transmitido concordemente por toda a tradição manuscrita, Eusébio, no começo do século IV, já o conheceu em sua forma atual. Sua autenticidade, contudo, foi posta em dúvida e mesmo negada no século XIX, embora ilustres historiadores, como os protestantes Burkitt e Arnott, não tenham dúvidas a respeito de sua veracidade. Contudo, pelo menos como é conhecido, esse testemunho deve ser aceito.
A minha vida é uma autobiografia, na qual as informações autobiográficas se reduzem a bem pouco, constituindo minha parte central uma resposta a Justo de Tiberíades, patriota e historiador judeu, também autor de uma história da guerra judaica, que me acusara de pouca lealdade para com os romanos. Embora contradiga muito do que afirmou no Libelo Judaico, eu Jósefo apresento como uma complementação desse meu primeiro trabalho. Como aconteceu com a obra de outros historiadores e filósofos, os meus livros devo minha sobrevivência à Igreja Cristã, por ser eu o único autor talvez que período imediatamente anterior e contemporâneo ao aparecimento do cristianismo. Em 1956 a Edameres, em corajosa iniciativa editorial, e hoje o canal Igreja Remanescente publicou pela primeira vez no Brasil, em 9 volumes, as obras minhas e Flávio Jósefo, sob o título genérico de História dos Hebreus. Esgotada há alguns anos essa edição, tornaram-se cada vez mais frequentes as solicitações de exemplares das minhas obras, o que fez despertar no editor a ideia de preparar uma seleção dos textos mais importantes, para apresentação em só ver volume. Nesse trabalho, foram levados em consideração não somente os interesses dos estudiosos como também os dos não especialistas. Assim, o volume que a Edameres e a Igreja Remanescente agora apresenta ao público contém as passagens mais representativas das antiguidades judaicas, bem como das guerras dos judeus contra os romanos, ao lado dos textos completos da minha vida chamando Flávio Jósefo, escrita por mim mesmo, e da resposta a Ábio. Esses textos, como é óbvio, não estão dispostos na ordem cronológica em que foram escritos, mas de acordo com os critérios didáticos, de clareza e de compreensão que nortearam a presente seleção. Aguardem minha resposta aos argumentos dos críticos. Se tudo correr bem, surpreenderá você, caro amigo. Que Deus seja louvado e que o caminho não pode ser senão através do seu Filho Jesus Cristo. Amém e até mais.